Olá, estudantes. Está todo mundo bem? Eu sou a professora Kedma Santos e vou conversar com vocês hoje sobre um assunto bem interessante e bem gostoso, claro. A gente vai conversar hoje sobre culinária africana. Eu já vou começar essa aula com uma pergunta para vocês. Vocês já se alimentaram de alguma comida de origem africana? Não sabe? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas comidas e no final eu tenho certeza que você vai conseguir me responder. Para me ajudar, para a gente compartilhar, né, esses comentários, esses conhecimentos, a professora Eli está aqui comigo. E aí, professora? Olá, professora Kedma, e juntos aí com a professora Kedma aqui para falarmos aí sobre essa influência da culinária africana aqui para o nosso dia a dia. Eles trouxeram lá do continente africano vários povos, chegaram aqui e incluíram aí essa alimentação, junto aí na culinária, os seus ingredientes. Então, vamos conhecer aí algumas receitas, alguns alimentos que eu tenho certeza que faz parte aí da sua vida, faz parte da sua rotina alimentar. É isso mesmo. Claro, os africanos eles deixaram várias heranças para a gente, né? Além da culinária, a gente pode falar da dança, né? Dos instrumentos musicais, alguns hábitos que a gente tem. Hoje a gente vai focar na culinária, mas os africanos deixaram muitas coisas interessantes para a gente. Quando a gente fala de culinária, a gente não vai falar só das receitas, né? Existem alimentos que foram trazidos diretamente de lá. Vocês já ouviram, por exemplo, falar da pimenta, do azeite de dendê? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Que são plantas, o azeite de dendê extraído de uma planta e a pimenta também é uma planta. Eles trouxeram lá do local de origem, né, do continente africano e trouxeram esse hábito de incluir nas receitas, nos alimentos, na comida, esses ingredientes. A gente vai ver, vai observar aí isso durante aí a explicação das receitas. Se você muito pequenininho, estudante, não se preocupa, convida um adulto aí que mora com você e depois vai lá, prepara uma receita. As receitas não são difíceis, não é, professora Kedma? Não, as receitas são muito fáceis, mas a professora ali falou uma coisa bastante importante. Se você é muito pequeno, não faz receita culinária sozinha, tá? O ideal de você fazer qualquer tipo de receita, as que a gente trouxe aqui são muito fáceis. Só que precisa de ajuda de um adulto, porque elas precisam ir para o fogo, precisa ligar o fogão. Não faz isso sozinho, hein? Não faz. Pede ajuda a alguém. Gostou de alguma dessas receitas? Chama teu responsável e pede para fazer juntamente com você, tá? E se você se identificou aí com alguma das receitas, é uma das suas comidas prediletas, vai lá no chat, confirma aí, diz pra gente aqui no Educa Recife, que vamos ficar esperando aí a sua resposta, saber qual é aí dessas receitas que apresentamos, das comidas, se alguma é a sua predileta, se alguém até da sua família tem o hábito de preparar isso em casa. Eu tenho certeza que existe uma delas que vocês gostam bastante. Eu particularmente amo. De todo jeito, essa comida é gostosa. Se você não comeu hoje, tenho certeza que em algum momento você comeu. Alguém consegue me dizer que alimento é esse? Se a gente parar e observar aqui na mesa, vai conseguir identificar. Por hora, eu vou deixar o mistério no ar. Se você sabe, você deixa no chat a sua resposta e depois vê se acertou. Faz parte da rotina aí, da alimentação de muita gente, principalmente aqui da nossa região Nordeste. Muito comum esse prato. Ele tem aí suas variações, esse prato específico que estamos falando, mas aguarda um pouquinho que isso vai ficar mais para frente e vamos aprofundar sobre essa temática aqui. Exatamente. Então, a professora ali vai começar com alguns aspectos aqui, alguns detalhes e
vamos depois entrar na parte mais gostosa, que é o modo de fazer essas receitas, certo? Por todo o contexto histórico, social e religioso, as comidas africanas no Brasil são cheias de significado e traduzem um pouco da cultura e das tradições de tantas pessoas que foram arrancadas de seu lar e trazidas à força para viver em um lugar tão distante, com costumes, hábitos, clima, idioma, né, a língua falada e os ingredientes que compõem os diferentes, né? São vários, diversificados, lá na nossa cozinha, no momento ali de preparar o alimento, a comida. Durante a escravidão, as mulheres negras eram responsáveis pela cozinha nos engenhos. Era uma tradição, um costume que as mulheres fossem responsáveis pelo preparo da comida, pois os homens saíam para trabalhar. E isso contribuiu para difundir. Difundir é ensinar, é colocar aí na tradição, foi um hábito, foi aí o que influenciou a influência africana em nossa culinária. Elas traziam as mulheres aí aquele hábito, as receitas que já tinham o costume de preparar. Então isso continuou, permaneceu quando eles chegaram aqui no Brasil. Juntamente com elas, aprendemos a fazer comidas como o vatapá, o cuscuz nosso de todo dia, a cocada, a pamonha, o acaçá, o quibe, munguzá e, claro, o tão famoso acarajé, que é patrimônio nacional, isso mesmo, de tão aí que virou um hábito aqui no nosso país, especificamente mais conhecido lá no estado da Bahia, se transformou em patrimônio nacional. Comidas também se transformam em patrimônio, não é só estátuas ou monumentos, mas a comida de tão tradicional que se transforma e tão conhecida até a lugares como Bahia. É bem tradicional lá no estado da Bahia esse tipo aí específico de comida, que é o acarajé, que foi trazido pelos povos africanos. Ao mesmo tempo que não podemos esquecer da diversidade dos temperos, sim, tão aí presentes no nosso feijão, da nossa comida, no nosso almoço. Sua mãe, quem cozinha aí na sua casa, deve conhecer bem que não dá para preparar uma receita sem um bom tempero, como a pimenta. Exatamente. Para vocês verem, né, como a influência africana está presente no nosso dia a dia, né? Como a professora disse no comecinho do texto, né, que os africanos eles não vieram para o Brasil de forma, vamos dizer assim, amigável, né? Eles não vieram de forma espontânea, mas mesmo vindo nessas condições nem tão favoráveis para eles, ainda assim deixaram muita coisa boa para a gente, né? Principalmente quando se fala de alimentação. A professora ali fala uma coisa muito certeira. Aqui na região Nordeste, a gente tem muito dessa influência. Na nossa culinária, os africanos estão muito presentes. O leite de coco, a pimenta, o azeite de dendê. Vocês vão ver que muitos alimentos são feitos a partir dessas iguarias, né? Desses temperos, dessas comidas que os africanos trouxeram para cá. Não existia antes da chegada deles aqui no nosso país. Exatamente, não existia, pessoal. Então, hoje, se a gente tem acesso a algum desses alimentos, é graças às influências africanas, beleza? Então, a gente vai continuar aqui, deixa eu só passar. O leite de coco, o azeite de dendê, como a professora falou, acrescentam aquele sabor especial nos alimentos, Exatamente. Que é o que faz o diferencial, o sabor no alimento, principalmente as receitas da região Nordeste, aquilo que a professora falou, complementando. Exatamente. Um fato curioso é que muitos desses pratos da gastronomia afro-brasileira fizeram um caminho de volta e passaram a ser consumidos na África da forma como foram recriados, adaptados aqui no Brasil. Muitas dessas receitas, elas
precisaram ser adaptadas. Muitas coisas. As receitas, em grande parte do que a gente vai falar, são de origem africana. Mas o fato dela ser feita aqui no Brasil, precisaram de algumas adaptações. Aí acaba que quando volta para a África, é de forma recriada, vamos dizer assim, é com jeitinho brasileiro, entendeu? Isso é bastante curioso, né? O brasileiro, ele conseguiu recriar os pratos que vieram da África. Isso é bem interessante, porque essa questão de essa miscigenação, né? Essa mistura que a gente tem é interessante não só nos outros assuntos, né? Isso é histórico, isso é cultural. O quanto os africanos, eles trouxeram bastante, eles deram a cara deles aqui nos nossos costumes. Isso. E com a gastronomia não é diferente, tá? Eles fizeram isso provavelmente para se sentir um pouco mais em casa. Exatamente. Eles trouxeram aí algumas plantas, raízes, algumas se adaptaram, outras provavelmente não devem ter se adaptado, então por isso aí eles precisaram, o que já tinha, o que encontravam aqui de ingredientes, tiveram que adaptar. Exatamente. É exatamente isso que a professora Eli falou. E eu trouxe para a gente começar, né, conhecer um pouco mais dessas comidas, o famoso, né, eu tenho certeza que você conhece. Se não comeu, deve ter visto em algum lugar. Aqui em Recife a gente encontra em diversos lugares, né? Se a gente for na feirinha, por exemplo, de Boa Viagem, a gente consegue encontrar. Para quem mora em Recife, mas tem acesso ali a Olinda, também vai conseguir encontrar no Alto da Sé. Inclusive, muitos baianos moram aqui e fazem a receita como vamos dizer assim, tradicionalmente ela foi criada, né? Claro. Existem comercializam, ganham a vida com a receita, com essa receita de acarajé. É exatamente isso. E tentam manter o máximo de fidelidade da receita. Claro, alguns ingredientes precisaram ser adaptados, porque muitos deles que tem na África a gente não consegue encontrar aqui. Mas esses baianos, essas baianas, eles conseguem fazer essa receita com o máximo de fidelidade possível. Tanto que existem lugares que são bem diferenciados desse acarajé. Eles procuram usar o mesmo ingrediente, até porque, se você perguntar a alguém aí da sua casa que tem o hábito de cozinhar, sabe que se modificar ali, modifica também um pouquinho o sabor. Com certeza. Por exemplo, se você assar o acarajé no óleo vegetal, por exemplo, o gosto é completamente diferente. Por isso que ele precisa ser assado onde? No azeite de dendê. É a questão do resultado final, o sabor. Exatamente. Que é os temperos também, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E claro que uma pessoa que se especializa, perdão, que tem essa origem, né, que já vem procurando se especializar nessa receita, nesse alimento, vai conseguir fazer o mais próximo possível. E aqui a gente tem alguns ingredientes, ó. O feijão fradinho é um feijão branquinho, que ele fica de molho para sair toda a pele. É um prato delicioso, mas é trabalhoso também. Aí a gente tem o feijão fradinho, dentes de alho, azeite de dendê e o sal a gosto. Professor, é só isso? Para fazer essa massinha, para fazer esse bolinho, são só esses ingredientes. E o que é que dá o gosto? É o vatapá, que é outra comida de origem africana. O caruru, tem também os camarões que são colocados. Eu acho que dá para observar bem na imagem como esse acarajé, ele está recheado, né, com bastante camarão, tem o caruru aí, né? Tem o modo de preparo também, que é outro detalhe importante. Quando a gente vai fazer uma receita culinária, não basta só a gente saber os ingredientes e o modo de preparo. A gente precisa saber como colocar a quantidade de cada ingrediente. E isso eu sei que vocês já sabem, né? Quando a gente fala de receita culinária, a gente precisa respeitar esse passo a passo. Isso mesmo. E se você aí ficou interessado na receita,
depois você pode dar um print na tela para depois você preparar a receita. Exatamente. E o munguzá, esse bem tradicional nos períodos de festejo junino aqui no Nordeste. E também pode ser uma receita feita no dia a dia à base de milho, alimento preparado com milho em grão e servido doce, com leite de coco ou salgado. E você prefere doce ou prefere salgado, professora Kedma? Eu prefiro o doce, tá? Inclusive, eu já só tô esperando a aula terminar para eu degustar esse munguzá aqui, que já tá pronto, lógico, né? Tá tudo embaladinho para manter os padrões de higiene, mas eu só tô esperando acabar essa aula para ver se esse munguzá tá gostoso mesmo. Você ficou curioso? Você quer saber como fazer o munguzá? Claro que a gente trouxe uma receita. Tira foto ou printa a tela, pede a um adulto e depois você me conta se essa receita ficou gostosa. É bem simples. O salgado, você tem um acompanhamento aí da carne de sol, que é bem também típico aqui da nossa região, ou um torresmo com leite, e você também acrescenta no doce, algumas pessoas gostam de canela. Canela em pó. Eu prefiro com canela, tá? Eu prefiro o munguzá docinho, com aquela canelinha por cima, acompanhado de um cafezinho, vai bem. Isso, e olha aí os ingredientes, que você, como a professora bem falou, dá um print ou depois você pausa para ver aí o modo de preparo que leva, mas não tem as etapas aí. Os ingredientes: 500 gramas de milho, amarelo ou branco, sim, existem 2 tipos, 1 litro de água, 5 cravos, 5 paus de canela. Olha aí os temperos sempre presentes no preparo das nossas receitas. 500 ml de leite de vaca, 2 xícaras de chá de açúcar, uma caixa pequena de leite condensado, um vidro pequeno de leite de coco. E o munguzá aí, ó, esse daí no caso é uma receita do munguzá doce. Esse é do doce, exatamente. Tá. Faz, depois me conta o que você achou dessa receita, hein? Conta lá na gente, no chat, qual você já experimentou, salgado ou doce? Responde aí pra gente. Eu quero saber, hein? Eu quero saber. Olha aí ele. Como eu tinha falado para vocês, lembram da pergunta inicial? Se vocês já tinham comido algum alimento de origem africana, um que vocês certamente, se não comeram hoje, comeram em algum desses dias, porque faz parte da nossa culinária, né? Nós, nordestinos, gostamos muito desse prato. E é ele, o amarelinho, o cuscuz, né? Esse que é carro-chefe do nosso café da manhã, principalmente, hein? A origem do cuscuz é africana. Vocês sabiam? Eu não sabia. Por isso que é importante a gente estudar e acompanhar as aulas do Educa Recife, né? A origem do cuscuz é africana, da região de Magrebe, que compreende a Tunísia, o Marrocos e a Argélia. Por lá, esse prato é preparado com outros tipos de farinha, como a de sêmola, a de trigo ou a de polvilho. Interessante a gente saber e entender um pouco mais sobre isso. Eu tinha dito para vocês, algumas receitas elas são adaptadas. Algumas receitas elas precisam que alguns ingredientes sejam trocados. No caso de lá, eles usam sêmola, trigo ou de polvilho. Claro que tem aí, né, a receita dele, inclusive ele é bastante adaptado. Neste caso aqui, a gente vai fazer o cuscuz convencional, aquele que a gente come com charque, com ovo, o amarelinho aqui, ó. O amarelinho que tá aí na mesa. A gente vai precisar, muito fácil, minha gente, por isso que ele tá sempre presente, porque é muito fácil de fazer. Precisa da farinha de milho, da água e um pouco de sal. Qual é o mistério para que o cuscuz fique bem legal? Deixa a massa descansar um pouco e depois você põe na cuscuzeira. Claro, né? Às vezes eu me acometo de fazer algumas receitas, trouxe outra variação de cuscuz. Esse daqui está recheado com um monte de coisa. Eu coloquei queijo, coloquei linguiça calabresa, tomate, cebola,
para dar uma alegrada nesse cuscuz, mas ele em si já faz grande diferença. O acompanhamento é diverso. Exatamente. Essa receita aí você consegue fazer diversos tipos de acompanhamento. Muita gente come inclusive com leite. Leite de coco, lembram do leite de coco? Muita gente gosta. Outros preferem com charque, Com o leite com da ovos, vaca. com o leite da vaca ou outros tipos de leite, né? Então, é o alimento queridinho E ele é da mesa tomado do nas nordestino, 3 né? refeições. Ele pode ser comido, né? Você pode aí consumir o cuscuz, não só no café da manhã, como também almoço, como também jantar. Ele é Exatamente. adaptável aí, não só nos acompanhamentos, como também os horários Exatamente. para o seu consumo. Exatamente. Não tem Restrição. contraindicação. Não tem, quer dizer, a contraindicação é se você não puder se alimentar do milho, né? Se você tem alguma restrição médica. Fora isso, você pode comer o cuscuz todas as horas do dia. E a cocada, essa daí. Eita, delícia! Tem aqui também. Muitas pessoas gostam, eu sei, da cocada. E a base da cocada é o coco. Isso mesmo, esse aí natural, bem natural. Tem vários aí adaptáveis. E o coco, 400 gramas de coco fresco, ralado, grosso. Aí a xícara, né, de açúcar, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras e meia. E uma xícara de água, 1,5 xícaras de água e um quarto aí da xícara de leite condensado, o óleo, o quanto bate para untar. Untar quer dizer que vai juntar aí e precisa ter muito braço para chegar nesse ponto da cocada. Exatamente. Só alimento gostoso, né, gente? Eu trouxe mais um aqui. Eu sei que esses vocês conhecem também, a famosa pamonha, que é de origem africana também. Eu teria vários outros exemplos, mas eu espero que vocês tenham gostado dos que a gente mostrou para vocês aqui. E se fizer qualquer tipo de receita, manda para a gente está curiosa para saber Isso o que é que mesmo. você achou. Obrigada, professora Obrigada, professora Kedma. E vamos que vamos aí. Trouxemos aqui para vocês os mais comuns, os mais fáceis para você fazer. Eu e a professora Kedma vamos ficando por aqui, aguardando aí um próximo momento e, claro, aí esperando vocês, a participação de vocês no chat para dizer se gostaram aí das nossas receitas e se vão fazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.